Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus tem sido muito bom comigo, muito bom mesmo. E é uma honra e um privilégio muito grande poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E também fica aqui meu agradecimento a essa igreja, ao pastor Edson, que é um amigo que eu admiro muito, um homem que eu me espelho muito na vida dele, o trabalho que ele realiza. Nós também, o presbítero Josué, que Deus possa abençoar, o pastor, o presidente José de Almeida, e todos os irmãos, obreiros, a congregação aqui. Fica aqui meu muito obrigado, tá, irmãos? Obrigado mesmo por estar me dando essa oportunidade de ministrar a palavra aqui com os irmãos. Irmãos, os irmãos escolheram um tema muito interessante, uma palavra de Deus para nós nessa noite. E eu busquei de Deus entender esse texto. Eu queria explicar para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração, no nome de Jesus. O texto começa, irmãos, João 7, aqui, 37, falando que no último dia da festa, Jesus deu um grito: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E a gente lê, e quando a gente lê assim, eu que sou curioso, a primeira coisa que veio na minha mente é: que festa é essa? No último dia da festa. Mas que festa Jesus estava falando? E aí, irmãos, a gente vai entender que Jesus estava falando da festa dos tabernáculos. Eu queria explicar para os irmãos como essa festa entrou na história do povo de Deus. E por que entender essa festa é importante para a gente entender esse texto. Nós conhecemos a história que o povo de Deus, ele vivia como escravo no Egito, sob a opressão do faraó. Deus levantou Moisés e, através dos milagres de Deus, o agir de Deus, as pragas que Deus enviou no Egito, Deus retirou o povo dele, que era escravo, para ser um povo liberto, em direção a uma terra que Deus prometeu para eles, que manava leite e mel. Creio que até essa parte, todos os irmãos que estão aqui sabem. Na última noite do povo de Israel no Egito, a Bíblia diz que Deus enviou sobre o Egito uma praga, a praga da morte dos primogênitos. Que praga seria essa? Um anjo de Deus passaria em todo o Egito e mataria em toda casa o filho mais velho de toda a família. Porém, Deus deu uma instrução ao seu povo, que a casa que tivesse o sangue do cordeiro nas portas, o anjo passaria direto e pouparia essa casa. O povo de Deus, seguindo a instrução do Senhor, matou o cordeiro e passou o sangue nos umbrais da porta. E a Bíblia diz que o anjo, quando passava pela casa, via aquela casa marcada pelo sangue, ele dava sequência, pulava aquela casa e passava para outra. E daí surgiu a primeira festa do povo de Deus, a festa da Páscoa. Deus estabeleceu que o povo de Deus deveria, por gerações, todos os anos, comemorar a festa da Páscoa. E qual é o simbolismo dessa festa? O povo de Deus se reuniria em uma casa, mataria um cordeiro, comeria todas as partes dele, pegaria pães sem fermento e ervas amargas. Quando eles sentassem com seus filhos para se alimentar do cordeiro, do pão sem fermento e das ervas amargas, os filhos olhariam para o pai e falariam: pai, por que a gente está comendo isso? Por que a gente está comendo esse cordeiro? Por que a gente está comendo esse pão sem fermento? E por que a gente está comendo essa erva amarga? E o propósito de Deus ali naquele momento era que o pai virasse para o seu filho e falasse: meu filho, nós estamos se alimentando disso para lembrar de uma noite em que o povo nosso vivia como escravo no Egito. E essas ervas amargas que nós estamos comendo aqui é para a gente tentar lembrar um pouquinho do sofrimento que a gente vivia naquele lugar. Mas de repente, pelo agir de Deus, um agir sobrenatural de Deus, Deus nos libertou daquela escravidão. E hoje, meu filho, nós estamos livres, porque um dia o Senhor entrou com providência na nossa vida. Havia, irmãos, uma preocupação muito grande de Deus, de que o que Deus fez no passado fosse repassado para as futuras gerações. E é por isso que Deus foi estipulando ali, estabelecendo as festas para o seu povo. E também, em alguns momentos, Deus fazia com o seu povo levantasse altares, levantasse pedras, coisas que as futuras gerações olhariam e perguntariam aos seus pais: o que é isso? E o pai falaria: é porque naquela época Deus fez isso na nossa vida. Mais um exemplo, os irmãos, quando o povo de Deus atravessou o rio Jordão para entrar na terra prometida, e a Bíblia diz que aquele rio abriu e o povo passou a seco naquele lugar. Quando chegaram do outro lado, Josué pegou 12 pedras e levantou um altar ali.
Qual o propósito daquele altar? Era sacrificar o Senhor? Não. O propósito daquele altar com 12 pedras era quando os filhos perguntassem ao pai: por que tem esse altar aqui? O pai falasse: é porque um dia nós atravessamos esse rio seco, Deus abriu ele, nós atravessamos. Glória e honra ao nome do Senhor. Mas Deus também estabeleceu uma segunda festa para o seu povo, e essa a gente conhece muito bem, a festa do Pentecoste. Essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. E qual que era o propósito dessa festa? Quando o povo de Deus entrasse dentro da terra prometida, eles não caminhariam mais pelo deserto, eles já estavam dentro da terra da promessa, o maná não ia descer mais, o povo de Deus iria plantar e iria colher. O povo de Deus teria suas vacas, teria as suas criações. E qual era o propósito dessa festa, do dia de Pentecoste? Era o povo recolher os primeiros frutos das suas colheitas. O que Deus deu para eles de primeiro, eles separariam o que Deus deu para eles, as primícias, e eles levariam no altar do Senhor, em gratidão ao Senhor pelas colheitas que Deus estava fornecendo para ele. Era a festa em comemorar e agradecer a Deus pelas primeiras colheitas, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nessa noite, eu não vou falar da festa da Páscoa, também não vou falar da festa do Pentecoste. O propósito nosso é entrar um pouquinho no mistério da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, irmãos, também conhecido como a festa da última colheita, ou a festa das cabanas, era a festa que o povo de Deus iria comemorar quando eles já estivessem dentro da terra prometida. O povo de Deus iria se reunir, e durante 7 dias eles iriam montar cabanas nas ruas, montariam cabanas ali dentro da terra prometida já. E esse povo que já tinha suas casas construídas, sairiam de dentro das suas casas e iriam para dentro dessas cabanas. Qual era o propósito? Era eles relembrar o cuidado que Deus teve com eles quando eles caminharam pelo deserto, quando eles não tinham uma casa fixa e eles moravam em tendas, e eles tinham que desmontar continuamente essas tendas, porque ali não era o seu lugar de permanência, era só um lugar de passagem, porque na verdade o objetivo desse povo era chegar na terra prometida. Dentro da terra prometida, o povo de Deus tinha que comemorar a festa dos tabernáculos, e nessa festa o povo de Deus se reunia. No primeiro dia era feriado nacional, conhecido como um feriado sabático. Ninguém podia trabalhar, o povo de Deus se reunia e ali montavam cabanas. E de que era feita essas cabanas? A Bíblia diz que eles tinham que ir nas árvores bonitas, cortar os galhos, eles tinham que ir nas palmeiras, arrancar as folhas, eles tinham que ir na beira dos riachos e pegar os salgueiros, e de repente o povo de Deus tinha que se reunir todos juntos e louvar o Senhor, balançar aqueles salgueiros. Moisés, instruindo o povo de Deus, ele diz que esse tinha que ser um dia de alegria. O povo teria que ser alegre, feliz diante do Senhor, porque essa festa relembrava o cuidado que Deus teve com eles no deserto, mas também era agradecimento a Deus pela colheita que eles tiveram. Pentecoste era a primeira colheita, a festa dos tabernáculos era a última colheita. E por que era tão importante esse povo relembrar o caminho do deserto? Porque talvez, se eles esquecessem de onde Deus tirou eles, eles possivelmente não valorizariam o lugar que Deus tinha colocado eles. Então eles entravam numa cabana, um local simples, olhavam para o céu e tinha um lugar dessa tenda que o teto tinha que ser aberto para eles verem as estrelas. E a Bíblia diz que o povo de Deus relembrava da época que eles andavam no deserto e não tinha pão, mas de repente eles iam de manhã lá e o céu tinha abrido e Deus tinha mandado um pão para o povo dele comer. Esse povo, ele ia lembrar que um dia ele caminhou num deserto que era muito quente, mas o calor não afetava eles, porque a Bíblia diz que Deus mandava uma nuvem sobre aquele povo, e aquele deserto que era muito quente se tornava um lugar que eles podiam caminhar. Eles iriam se lembrar das noites frias no deserto, mas que não eram tão frias assim, porque a Bíblia diz que Deus mandava uma coluna de fogo naquele lugar e esquentava o seu povo. E eles iriam lembrar de algo muito importante sobre o que nós iremos falar aqui, das vezes que eles tiveram sede e não tinha água para eles beber. E eu destaco 2 momentos aqui que aconteceu na história do povo de Israel. O primeiro momento, Êxodo capítulo de número 17. O povo de Deus chega em uma localidade chamada Refidim, e eles olham para um lado e para o outro e não tem água para eles beber.
o que o povo de Deus faz? Eles começam a questionar, a se enfurecer, e eles vão até Moisés e falam: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Era melhor se nós tivéssemos morrido lá, porque nós viemos para uma terra que não tem água para a gente beber. Olha só, nossos filhos irão morrer de sede, nós iremos morrer também. Moisés, com seu coração angustiado, ele vai orar ao Senhor, buscar uma direção a Deus. E Deus responde Moisés naquele dia: Moisés, pega o cajado que você abriu o mar vermelho, vai diante do povo. Está vendo aquela rocha lá? Você chega diante daquela rocha e você bate nela. Quando você bater nessa rocha, ela vai jorrar água para o povo beber. Glória a Deus por isso. O nosso irmão Moisés faz dessa forma, irmãos. Ele vai diante do povo, chega diante da rocha e fala: olha para essa rocha. Todo mundo olha, ele pega o cajado e ele bate na rocha, fere a rocha. Quando ele bate, a rocha se parte, e a Bíblia diz que sai água, e o povo de Deus que estava com sede consegue beber, os filhos, os animais, e todo o povo, a honra e glória do Senhor. O povo continua caminhando, e Deus vai provendo água aqui e ali, mas também tem outro episódio na história do povo de Deus que nos chama a atenção. Números, capítulo de número 20, a Bíblia diz que novamente o povo de Deus tem sede, e não tem água para eles beber. Eles estão na região de Cádiz, e eles vão ali para poder questionar Moisés. Naquela semana, Miriam, irmã de Moisés, tinha morrido. Então Moisés está com o coração triste, ele está angustiado, e o povo começa a pressionar ele: Moisés, a gente não tem água para beber, era melhor a gente estar no Egito, por que o Senhor obrigou a gente a sair de lá? E eu imagino Moisés olhando e falando: eu não obriguei ninguém, eu tirei vocês porque Deus me mandou lá. E eles começam a pressionar Moisés novamente, e a Bíblia diz que Moisés vai diante do Senhor, ele e seu irmão Arão chegam diante de Deus, e a Bíblia diz que a presença de Deus desce ali de novo, e Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou mostrar a minha santidade para esse povo. Chega para aquela rocha ali, Deus aponta uma rocha de novo, e a Bíblia diz que Deus vira para Moisés e fala: você vai chegar para essa rocha, pega o cajado que está guardado. Moisés pega na mão, e Deus fala: você vai falar com essa rocha, e a rocha vai dar água para o povo beber, e eles vão ver a minha santidade. Moisés está com o coração triste, angustiado, a pressão do povo. Ele chega diante de todo o povo e fala: olha essa rocha, tem como sair água daqui? E a resposta do povo é: não sei. De repente Moisés pega o cajado e ele bate por 2 vezes naquela rocha, pá, pá, a rocha abre de novo, e o povo de Deus bebe. O povo se alimenta, o povo se alegra. Moisés chama o povo, se alegra com o povo, mas de repente Deus chama Moisés e Arão de canto e fala assim: Moisés e Arão, eu tenho uma má notícia para vocês. O que, Senhor? A partir de hoje, vocês não vão guiar mais o meu povo. Por que, Senhor? O que nós fizemos de errado? E Deus fala: Moisés, eu falei para você falar com a rocha, e você bateu nela. E pelo fato de você ter batido na rocha, você não vai entrar na terra prometida. Você vai vê-la com os seus olhos, mas você não vai poder entrar nela. E isso é um juízo de Deus muito pesado. E nós iremos entender por que Deus foi tão pesado com Moisés nesse assunto. Mas o tempo vai passando, Deus entra com o povo na terra prometida, e acontece, quando o povo entra dentro da terra prometida, o que Moisés tinha falado com eles em Deuteronômio capítulo 8. Tomem cuidado para quando vocês entrarem na terra prometida, vocês plantar, colher, vocês ganhar dinheiro, construir casa, vocês não se esquecerem que não é pela vossa força, não é pelo vosso dinheiro, mas é pelo amor que Deus tem por vocês, que vocês estão entrando na terra prometida. Mas acontece isso, o povo entra dentro da terra prometida, o povo conquista os inimigos, o povo se estabelece, o povo ganha dinheiro, e o povo vira as costas para o Senhor. A ponto de Jeremias capítulo de número 2, a Bíblia dizer que Deus olha para o povo e fala assim: eu tenho saudade do povo do deserto. Eu tenho saudade de quando esse povo caminhava no deserto. Por quê? Porque quando eles caminhavam no deserto, eles só tinham a mim, e como eu era o único socorro deles, esse povo me valorizava. Mas agora o povo está dentro da terra prometida, e eles esqueceram que foi eu que coloquei eles aqui. Aí Deus, usando o nosso irmão Jeremias, Deus fala assim: eles trocaram a mim, que sou um manancial de águas vivas, e eles pegaram e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem conter as águas. Deus se apresenta para o povo como aquele que era um manancial de águas vivas, mas diz: o povo escolheu virar as costas para mim e procurar uma cisterna rachada que não tinha água. Os dias vão passando e vai chegando, Deus vai falando diversas vezes com o povo a respeito da palavra dele. E aqui eu quero destacar 2 textos que vão fazer sentido com o que nós estamos pensando aqui.
O primeiro, Ezequiel número 47. A Bíblia diz que Deus leva Ezequiel na porta do templo, ele olha para o templo, e ele vê do altar sair uma água. Aquela água vai jorrando, e aonde aquela água passa, aquela água produz vida. O anjo mede 1000 côvados, que seria 500 metros, e fala assim: Ezequiel, entra nessa água. Ele entra, e nós conhecemos águas que batiam no tornozelo. Ele mede mais 500 metros, 1000 côvados, e fala: entra nessa água. Ele entra, e as águas batiam no seu joelho. Ele mede mais 500, ele entra, a água batia na cintura. E de repente ele mede mais 500 metros, quando ele entra, a água já não dá para passar andando mais, ele tem que ir nadando. Essas águas saíam do templo, elas jorravam do altar, e elas iam numa direção: o Mar Morto. O mar onde não tem vida, e que na geografia do planeta Terra é o lugar mais baixo do mundo, o Mar Morto. A água saía do altar e ela jorrava lá no Mar Morto. E de repente Ezequiel vê que no Mar Morto começa a produzir vida. E glória ao nome do Senhor por isso. Ele não entende o que Deus quer falar, mas ele guarda no seu coração e escreve para a gente. O outro texto que eu relato para os irmãos é Zacarias capítulo 14. Quando a Bíblia diz que de Jerusalém fluiria um rio de águas vivas, e que todas as nações deveriam ir até Jerusalém para comemorar a festa dos tabernáculos. Na época de Jesus, e é aqui que o texto ganha sentido, o povo tinha um costume. Que costume era esse? Os sacerdotes na época de Jesus iam até a fonte de Siloé e enchiam um balde de água, iam na direção do altar e jogavam as águas, e as águas jorravam. Eles faziam isso 7 dias de festa. Todos os dias eles repetiam isso. E como promessa para o povo, eles liam Ezequiel 47 e Zacarias 14. O texto que fala sobre as águas que fluíam do altar e jorravam e produziam vida. Jesus está nesse lugar. E durante 7 dias ele vê isso acontecer. Os sacerdotes pegam água, jogam no altar e a água jorra. Com um baldinho eles jogam, a água jorra. E qual é a esperança deles? Vamos agradecer a Deus pelas últimas colheitas e vamos também pedir a Deus que mande chuva para ano que vem a gente colher de novo. É nesse contexto que Jesus vai mostrar para eles da onde viria a verdadeira água viva. E é por isso que no último dia da festa, o dia mais importante, você vai ver Jesus ficar de pé naquele lugar e dar um grito para todo mundo ouvir: aquele que tiver sede, vem a mim. Jesus naquele dia estava mostrando qual era a direção que viria a água que mataria a sede da humanidade. Da onde sairia a água que o povo estava tanto procurando? A água que não viria do baldinho do sacerdote, mas viria do próprio Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós vamos entender alguns textos da Bíblia. Jesus fala que Ele é a água que mata a nossa sede. Portanto, Ele vira para a mulher samaritana e fala: se você beber dessa água desse poço, você torna a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Da onde veio essa água? Da onde surgiu essa água? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por muito tempo eu fiz essa pergunta, até chegar na história da crucificação do nosso Cristo. Quando nós lemos a história da crucificação, tem ali o Senhor Jesus sendo pendurado numa cruz. E a Bíblia diz que nos últimos minutos ali, Jesus diz assim: eu tenho sede. E a Bíblia diz que os soldados vão ali, pegam um pano, molham no vinagre e dão para ele beber. E cumpre ali o Salmo de número 69. Jesus teve sede. E de repente ele diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o nosso Senhor Jesus, ele morre. A Bíblia diz que um soldado pega uma lança. Ele vai até o nosso Senhor que está crucificado. E João estava ali, e João fala assim: quem está falando isso é uma testemunha ocular, eu vi isso. O soldado pega a lança e ele fura o lado de Jesus. E quando ele fura o lado de Jesus, 2 coisas saem de dentro do nosso Cristo. A primeira é sangue. Sangue que lava os nossos pecados. Sangue que ele derramou para purificar o nosso pecado. Só que não é só sangue que sai de dentro do nosso Cristo. A Bíblia diz que do buraco que foi aberto nele também sai água. E é a água que saiu naquele dia na cruz que eu quero apresentar para vocês nessa noite. É a água que mata a nossa sede, que não vem de um poço normal, que não vem da coparsa. É a água que vem do coração de Jesus naquele dia. É a água que ele teve sede, mas jorrou ela para nós poder beber. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E para agora eu queria explicar outro mistério para os irmãos. Por que o
nosso irmão Moisés foi retirado da terra prometida. E eu explico para os irmãos. A primeira vez ele tinha que ferir a rocha, e ele feriu ela. Na segunda ele deveria falar com a rocha, e ele bateu nela de novo. O apóstolo Paulo, ele diz: todos esses beberam de uma água espiritual. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E a rocha jogou a água para eles beber. E ele diz assim: a rocha era Cristo. Aquela rocha que estava no deserto e acompanhava o povo era o próprio Jesus. Era um símbolo do que Jesus faria pelo povo. E nós entendemos por que na primeira vez Moisés bateu na rocha. Ele estava mostrando que Jesus seria ferido uma vez. Ele está mostrando que um dia a rocha seria ferida e ela jorraria água para a humanidade beber. Ele estava falando do quê? Do dia que Jesus seria entregue na cruz. E por que Moisés não podia ter batido na rocha pela segunda vez? Porque o nosso Cristo só foi ferido uma. E ninguém mais pode ferir ele. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Não tem a ver com uma pedra. Não é sobre a pedra. Moisés podia bater na pedra quantas vezes quisesse. Mas o problema é quem aquela pedra representava. Ela representava o Filho de Deus, que um dia seria ferido numa cruz. E louvado seja o nome do Senhor por isso. É a água que nós tomamos. É a água que mudou a nossa história. É a água que nós buscamos no mundo em vários lugares e não encontramos. Mas um dia entramos em uma igreja, cansado, humilhado, como disse o pastor, dando muito trabalho. Mas encontramos essa água do coração de Jesus. Encontramos a água e essa água matou a nossa sede. Essa água mudou a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus falou: aquele que beber dessa água, rios fluirão do seu interior. Ou seja, quem bebe dessa água nunca mais é o mesmo. E outra, ele não diz que fará dentro de nós um poço, porque o poço ele guarda a água. Ele falou que dentro de nós ia criar um rio, porque o rio jorra a água. Quem bebe da água de Jesus, aonde ele passa, essa água passa com ele. Aonde ele chega, ele tem dessa água para derramar sobre as pessoas. É isso que a água de Deus faz na nossa vida. E Jesus falou: aquele que beber dessa água, rios fluirão do seu interior. Jesus está falando esse texto, irmãos, e aqui caminhando para o fim. No último dia da festa, a festa da colheita. O último dia da festa da colheita, a última colheita. Nós sabemos, irmãos, pela Bíblia, que os judeus tinham 3 festas, como eu falei: Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, a última colheita. O nosso Senhor Jesus, ele morreu na festa da Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus morreu na festa da Páscoa. 50 dias depois, os discípulos estão reunidos numa casa e é o dia de Pentecoste. E o que é comemorado no dia de Pentecoste? O dia das primeiras colheitas. O Espírito Santo, com toda a história nas suas mãos, aproveita o dia das primeiras colheitas. E os irmãos que estão orando, de repente vem do céu um som, como de um vento impetuoso, e enche toda aquela casa. E são vistos entre eles línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. As pessoas acham, eles estão bêbados, mas o nosso irmão Pedro levanta, usado pelo Espírito Santo. E ele vai pregar a palavra do Senhor naquele dia, e a Bíblia diz que ali acontece a primeira colheita da igreja. O dia de Pentecoste. Ele prega a palavra do Senhor e mais de 3.000 almas se rendem ao Senhor. É por isso que Jesus morre na Páscoa. A igreja se inicia no dia de Pentecoste, ganha ali a sua primeira colheita com mais de 3.000 almas. Só que tem um problema. E a festa do tabernáculo? Quando é essa festa da última colheita? Porque até hoje colheitas estão sendo colhidas por reino de Deus. Ainda hoje almas estão se rendendo para o Senhor. E quando é o dia da última colheita? Esse dia é profetizado na Bíblia como o grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles que serão salvos, terrível para aqueles que ficarão para trás. Eu vim falar para os irmãos aqui que nós estamos vivendo um dia que está muito próximo à última colheita do Senhor. Breve, nós que somos a igreja do Senhor, veremos o Senhor vindo nos ares. Apóstolo Paulo diz: nós não precederemos aqueles que dormem, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, aquilo que é mortal, esse corpo que é perecido, será revestido de imortalidade. Pregador, que dia é esse?
Não sei. A Bíblia diz que nem os anjos do céu sabem. Daquele dia e hora ninguém sabe. Mas eu te digo uma coisa, é muito breve. Está perto, irmãos, o dia da última colheita do nosso Deus. E qual é o propósito meu nessa noite? É dizer para você que se você tem buscado essa água, você tem buscado se preencher em vários lugares, você não vai conseguir. Porque a água que preenche a alma do homem, só Jesus pode dar ela. E Ele está aqui nessa noite. Você tem a oportunidade de Deus de ter a sua história mudada, como um dia eu tive. Você tem a oportunidade hoje de ter a sua família mudada, como a minha família foi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E assim, eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A voz de Deus continue relatando: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Porque a água que eu lhe der, como diz as Escrituras, o que crê no meu nome, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. E aí você vai ver um homem igual Pedro, que andava medroso, negando Jesus, depois dando a sua vida por causa de Jesus. Porque não tinha como mais parar aquele homem, porque tinha um rio dentro dele. E não tem como parar um rio, irmãos. Você pode travar ele aqui, ele vai passar por cima. Você pode tentar parar ele aqui, ele sai do outro lado. Aquele que crê em Jesus, ele é como um rio, irmão. Ele flui e ele flui. Aleluia. Se você quiser, tem água de Deus para você nessa noite. Tem água de Deus para sua alma nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Eu quero orar pela sua igreja nessa noite, Senhor. Eu quero apresentar cada irmão aqui no Senhor, nas mãos do Senhor. Pai, que o Senhor não nos deixe se perder, meu Deus. Buscando em outros lugares a água que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Que pelo contrário, Pai, nós sejamos rios do Senhor por onde nós passamos. Aleluia! Sejamos pessoas que levam esse rio, essa salvação por onde passa, meu Deus. Que no nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor abençoe cada irmão que está aqui nesse lugar. E assim, meu Deus, eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Será que tem alguém com sede dessa água aqui nessa noite? Aleluia! Será que alguém aqui pensa nessa fonte que vai jorrar para a vida eterna? Aleluia! Peça ao Senhor nessa noite. Você precisa de um retorno espiritual. Você precisa de uma cura da sua alma. Você que